Olá, Pietra. Boa tarde, Fábia. Eu vou aguardar um pouquinho, alguns minutos, para esperar alguém chegar, mais pessoas chegarem. Oi, Fábio. Oi, Paulo. Vou aguardar mais 2 minutinhos aí para começar. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Kimura, eu sou psicóloga, eu trabalho na área da reabilitação desde 2008 e a partir de 2018 eu criei a Psicorreab com o objetivo de transmitir o meu conhecimento e levar minha experiência não só para a cidade de São Paulo, de onde eu sou, mas para outras regiões do Brasil e também do mundo. Então, hoje em dia, eu tenho pacientes no Brasil e fora do Brasil, atendo tanto pacientes quanto familiares e também presto supervisão a psicólogos que trabalham nessa área. Bom, alguns recados. Vai ter spoiler nessa live, não tem como falar do filme sem dar spoiler, porque eu vou comentar algumas cenas do filme, então tem spoiler.
Se vocês quiserem, vocês podem me interromper para comentar alguma coisa. E eu tô com o computador aqui do lado, então se eu ficar olhando para cá é porque eu tô tentando seguir aí o fio do meu pensamento. E a ideia dessa live, ela surgiu assim, eu fiz um post há um mês atrás, mais ou menos, falando bem brevemente do filme. E aí hoje eu entrei para comentar mesmo alguns pontos do filme e que basicamente vai passar pela parte de autonomia, independência, falar um pouco de sexualidade. E então é isso. Se vocês também tiverem outras sugestões de filmes para eu indicar e depois vir discutir, podem mandar sugestões. Tanto que da outra vez que eu fiz o post, teve uma seguidora que já indicou um filme, que é um filme que está na lista. Então vamos lá, o 37 Segundos ele é um filme, é um drama japonês que foi lançado no início desse ano pela Netflix. E ele conta a história da Yuma, que é uma jovem de 23 anos, ela é desenhista de mangá. E ela é cadeirante, em decorrência de... cadeirante e ela tem algumas alterações motoras em decorrência de uma paralisia cerebral, que, segundo ela mesma descreve, ela ficou 37 segundos sem respirar, que é justamente o nome do filme. Para quem não sabe, eu não vou entrar muito em profundidade nisso, mas a paralisia cerebral é um distúrbio que acontece no desenvolvimento do cérebro. Então, por algum motivo, esse cérebro ele sofre alguma lesão, alguma alteração, e isso acontece ou no período fetal, ou ao nascimento, ou nos primeiros anos da infância. Isso é considerado paralisia cerebral. Não é progressivo e geralmente as alterações são alterações de movimento e de postura. Alguns casos podem ter alterações, por exemplo, de visão, de audição, de tato, na comunicação, alguns transtornos de humor e alguns transtornos, alterações cognitivas que também dificultam na aprendizagem. Então, geralmente, uma criança com a paralisia cerebral é uma criança que ela tem que ser acompanhada em reabilitação, tanto para estimular as funções que podem estar alteradas e até estimular a aprendizagem de alguma outra maneira, né, para ela não ficar tão em defasagem aí no desenvolvimento e também para evitar deformidades. Então, voltando, isso é o que é a paralisia cerebral. Então, voltando, a Yuma, ela é uma jovem assim, que ela praticamente ela é independente, ela vai, anda de cadeira de rodas motorizada, trabalha, se desloca no transporte público, e ela trabalha numa agência de desenhos de mangá. E utiliza o computador, tudo, e ela mora com a mãe, que é a senhora Kyoko. Então, aparentemente, ela tem algumas dependências. Então, por exemplo, para tirar o sapato, tomar banho. Essas dependências, elas são questionáveis. Assim, ao longo do filme, dá uma impressão de que ela não é tão dependente assim, que ela consegue realmente se virar. Então, assim, aí o que acontece? A Yuma, ela trabalha na agência da Sayaka, a Sayaka, ela é uma youtuber e ela faz desenhos de mangá. Só que, na verdade, quem faz esses desenhos é a Yuma. E isso é algo escondido. Então, existe uma exploração do trabalho da Yuma, que quem tem todo o talento é a Yuma, mas quem recebe os créditos, na verdade, é a Sayaka. Então tem uma exploração tanto desse trabalho, tem uma exploração de um pagamento que às vezes não é feito corretamente, tem uma exploração também, tem um homem que aparece e ele até sugere para a Sayaka, por que você não divulga que você tem uma ajudante com deficiência, que acho que isso vai te trazer mais seguidores, isso vai ser bom, né, para sua divulgação. Então tem toda uma exploração da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. E aí a Yuma, ela tenta buscar uma outra opção de trabalho. E nessa busca,
ela acaba encontrando o mangá adulto, que é um mangá que tem um erotismo, tem uma sexualidade aí. E ela vai até uma agência de mangá adulto e ela conversa com a dona da agência. E a dona da agência olha os desenhos dela, se impressiona com a qualidade dos desenhos. E ela fala: olha, seus desenhos são bons, seus personagens são bons, suas histórias são boas, mas só que tem algo que tá faltando, porque nas cenas de sexo que tem no mangá, essas cenas que você desenha não tem uma veracidade, porque falta experiência, né? Eram cenas de imaginação, não eram cenas reais de vivência. E ela fala, para você desenhar algumas coisas, o artista tem que ter experiência. Então ela sugere que a Yuma vá viver, vai experimentar para depois fazer outros desenhos. E na verdade, até então, ela tem toda uma vivência que é muito rotineira, muito fechada dentro da casa com a mãe dela e ir para o trabalho. Então é uma relação muito truncada ali, muito engessada, em que não permite que a Yuma tenha outras vivências para além daquelas, né? E nisso, algumas das coisas que acabam começando a aparecer, e até com esse estímulo aí do mangá adulto, é a questão da sexualidade, do comportamento sexual. Então a Yuma, ela quer deixar o cabelo crescer e a mãe dela quer cortar. Ela tenta colocar vestidos e até uma roupa mais adulta, mas a mãe dela sempre quer tampar porque ela tem receio que ela fala, tem muitos tarados aí. Ela tem medo que a menina seja exposta. Ela não usa maquiagem, ela não tem privacidade alguma, então tem uma cena em que ela tá lá vendo um filme pornô e ela vai se masturbar e a mãe entra no quarto, então ela não tem privacidade nenhuma. Na verdade, a Yuma tem 23 anos, mas ela dá uma impressão de que ela é muito mais nova, porque ela, de alguma maneira, ela é mais infantilizada, né? Tanto no jeito de falar, no jeito de se vestir, e é algo que a mãe dela não deixa. Então, quando ela tem esse estímulo da editora lá de mangá adulto, de viver, de explorar essa questão da sexualidade, é algo que começa a aparecer. E aí começa a contrapor com esse mundo fechado que a mãe dela propunha, com algo que ela não conhece ainda. Então, é o momento que ela vai marcar encontro com estranhos e com pessoas, com vários rapazes, um mais estranho do que o outro. Até que aparece um que aparentemente aceita a questão da cadeira de rodas e ela convida ele para ir para o cinema, ele não aparece. E até que ela vai parar numa zona de prostituição. E nessa zona de prostituição, ela acaba contratando um garoto de programa. E essa cena é uma cena assim que é uma cena bastante delicada no sentido de que tem todo um capacitismo, né, o preconceito contra a pessoa com deficiência por parte desse garoto de programa. Então ele é totalmente grosseiro, né? Ela tá lá sentada na cama, aguardando, a cadeira de rodas tá lá estacionada lá perto. Ele fala: você usa cadeira de rodas? E aí ele vai fazer uma ligação e ele reclama: poxa, você não me avisou que tinha cadeira de rodas. Então, como se aquilo fosse um problema. E aí ele fala que costuma cobrar um extra. E aí toda a relação ali, que não acontece, né, na verdade, toda aquela situação é totalmente mecânica, porque para ele é um trabalho. Então ele vai, liga o alarme, aí tem a coisa de ligar a meia luz e aí fazer alguns elogios. Ele não tem escuta alguma para ela, na verdade não tem um respeito algum. Ela avisa que ela não tem experiência alguma, né, então que ele seria o primeiro. E não tem um cuidado, né? Ela até questiona se ele pode dar um beijo, ele fala que isso é contra as normas da empresa. E até que acontece que ela urina, né? E isso... e aí ele reage com nojo, ele vai tomar banho, ele fica bastante alterado ali nessa cena. E isso é uma coisa que eu discuto bastante com os meus pacientes, porque eu tenho vários pacientes que, tanto após a deficiência, tem que retomar
essa vida sexual, eles querem retomar essa vida sexual, e existem muitos tabus com relação à sexualidade da pessoa com deficiência. Então, tem gente que acha que a sexualidade, o sexo, a relação sexual com a pessoa com deficiência vai ser algo bizarro, ou de que, de repente o corpo inteiro não funciona, ou de que a pessoa não vai conseguir fazer. Então existem tabus. Na verdade, como qualquer outro corpo, deveria ser um corpo que eu devo compreender o que aquele corpo quer, o que aquele corpo gosta, como aquele corpo sente, né? E além disso, em alguns casos, né, eu tenho casos, por exemplo, que eu tenho pacientes que eles têm perda urinária, eles têm perda fecal. Então, para realizar a relação sexual, tem que ter todo um preparo aí, esvaziar a bexiga, né, fazer toda uma higiene aí, para que possa ter a relação sexual. Alguns casos, por exemplo, de lesão medular, que não é a paralisia cerebral, em alguns casos de lesão medular, os pacientes não têm a sensibilidade, então a parte da sensibilidade às vezes não tem ou tá alterada, e às vezes a pessoa não sente, sei lá, da cintura para baixo, do tronco para baixo. Então, como pensar uma relação sexual que não seja só genital, porque na verdade não é, né? Todo o nosso corpo é erógeno, né? Toda a pele, todo o nosso corpo inteiro, e na verdade o sexo ele fica muito restrito às regiões genitais. Então, como pensar uma relação sexual que ela não seja só baseada nos genitais, e como explorar essas outras partes, como ressignificar a relação sexual. E isso eu trabalho tanto com pacientes quanto com os casais, que na verdade é um outro modo de descobrir o outro, um outro modo de se relacionar, né? E aí exige paciência, exige respeito, exige compreensão, que nesse caso aí dessa cena não tinha, né? Porque era um trabalho de garoto de programa e ele na verdade estava com pressa, queria fazer o trabalho e ser pago por isso. Então é uma cena totalmente grosseira, indelicada, e ela foi procurar essa primeira experiência num lugar que também não era muito adequado, né? E aí tem um encontro que ela encontra a Mai, que é uma senhora, né, uma mulher já mais velha, e que ela é uma acompanhante, aparentemente uma garota de programa, uma acompanhante de um cadeirante, que é cliente de lá. E essa Mai, ela na verdade é uma figura muito importante no filme, porque ela faz um contraponto aí com a mãe da Yuma, né? Enquanto a mãe, na verdade, não promove, né, essa autonomia, não promove os desejos, não promove a individualidade aí da Yuma, essa Mai é a que vai ver a Yuma como adulta, como alguém que está interessada em outras coisas, que tem desejos por outras coisas. Então essa Yuma é quem vai dar voz a isso que não tinha espaço dentro da casa, né? Então é a Yuma que vai levar ela para comprar roupa de adulta, que vai levar para ver maquiagem, vai levar no sex shop, vai fazer programas de adulto em bar, em karaokê, vai beber, né? Então, e toda essa sensibilidade ela tem, por quê? Porque ela tem uma vivência com um cliente que é cadeirante, né? Então ela compreende como é esse mundo e ela consegue transpor isso, porque de uma certa maneira, essa ideia que eu falei que o garoto de programa teve um preconceito, né, um capacitismo, o preconceito contra a pessoa com deficiência, que é o capacitismo, a mãe da Yuma, de uma certa maneira, ela também tem, porque ela acredita que a filha não vai conseguir se defender, de repente as pessoas não vão conseguir ter respeito por ela. Então ela tem toda uma super proteção aí em volta dela e que não permite nem que ela desenvolva isso também, né? Não desenvolve estratégias, não tenha vivências. Então, nesse sentido, é muito importante diferenciar, né, o que é independência, o que é autonomia, porque no caso da mãe,
que é a senhora Kyoko, com a Yuma, ela se mistura muito, né? Então, a independência é eu conseguir fazer uma tarefa, uma atividade sem ajuda, né? Totalmente sozinha. E a autonomia é eu conseguir escolher, tomar decisões na minha vida, estipular regras. Então, e isso não tem nada a ver com motoramente eu ser limitado. A independência sim, tem a ver com limitações motoras, limitações de movimento, e que eu às vezes preciso ou de um equipamento ou da ajuda de alguém. No caso da autonomia, não. Eu preciso primeiro, tá? Com as funções cognitivas funcionando direito, né? Meu cérebro, meu pensamento, meu raciocínio, para eu conseguir analisar situações e tomar decisões em cima disso. Mas as escolhas, as decisões independem de eu ter alguma limitação motora. Então, por exemplo, eu posso ser uma tetraplégica, não mexer do pescoço para baixo e conseguir tomar decisões, escolher, solicitar que alguém faça alguma coisa por mim, né? Então, a parte motora independe da parte de a autonomia, né? Independe da parte de independência. São separadas, são coisas separadas. Só que o que geralmente eu vejo nas relações familiares é que, principalmente nas relações em que a deficiência ela é adquirida muito cedo, ou numa relação familiar em que já existem anos que existe essa função do familiar como um cuidador, né? Eu percebo que a relação da independência com a autonomia, elas ficam meio que grudadas ali. Então, por exemplo, como a pessoa com deficiência depende do familiar para que algumas coisas aconteçam, parece que ele não pode ter os desejos próprios, ou tem que ser tudo na hora que o familiar quer, e aí os desejos do familiar ficam meio misturados com os desejos da pessoa com deficiência. Isso daí acaba se misturando de um jeito que chega a não ter espaço para a autonomia da pessoa com deficiência, e isso fica meio travestido aí, né? Fica meio encoberto pela relação de dependência. E isso acontece bastante. Então, aí às vezes precisa de alguém de fora conseguir olhar e separar isso, né? Porque cria-se uma relação aí bastante engessada, bastante truncada, que não permite nem que a pessoa com deficiência se desenvolva e nem a liberdade também desse familiar, porque fica algo grudado ali, algo travado. Então vamos continuar aqui. Na verdade, essa relação de autonomia, né, de promover a autonomia da pessoa com deficiência, isso acontece não só em algo grandioso, mas desde das pequenas escolhas. Isso é algo que eu pontuo bastante, né? Então, por exemplo, poder escolher que roupa quer usar, poder escolher que comida quer comer. São pequenas escolhas que parecem simples, mas que no dia a dia, pequenas escolhas acabam sendo atropeladas, né? E aí chega uma hora que, na verdade, quem acaba escolhendo tudo é o familiar e fica sem um espaço para a pessoa com deficiência escolher. O Alex aqui tá falando que ele sente falta de protagonismo na família. Em que sentido, Alex, você sente isso? Então, nessa relação que eu falei de não escolha, e de acabar não tendo espaço para a pessoa com deficiência, porque isso geralmente acontece por quê? Às vezes porque a pessoa precisa muito desse familiar, e esse familiar precisa estar muito presente, às vezes numa relação de dependência muito intensa, e aí cria-se uma relação que ela é quase simbiótica, parece que um não existe sem o outro, né? Então cria uma função ali, eu preciso da minha família como uma extensão para eu realizar os meus desejos, e esse familiar fica 100% disponível aí para essa pessoa. O que acaba acontecendo muitas vezes é que a pessoa deixa de ter a vida individual, a vida própria,
para se dedicar totalmente aí à pessoa com deficiência. E no filme, aparentemente, o divórcio da mãe da Yuma aconteceu por conta disso, aparentemente. E ela se dedica quase que totalmente a isso. Aí o Alex falou da falta de protagonismo na família, no sentido de ter um papel, um personagem, uma função. Então, Alex, eu tô falando, né, no sentido de que a família tem esse papel, como ficou-se muito na sobrevivência, não se desenvolveu uma persona. Então, o que geralmente acontece é isso, de repente a família ficar totalmente voltado para os cuidados aí da pessoa com deficiência e ela em si não ter uma individualidade, né? E isso é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, tanto da pessoa com deficiência ter um caminho aí, ter uma individualidade, quanto o familiar também ter, né? Porque o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que talvez esse familiar não esteja mais disponível. Então é importante que, primeiro, essa pessoa consiga ser o mais independente possível e tenha uma individualidade, tenha o mundo dela, e que essa família também seja individual, tenha uma vida, tenha a sua autonomia, a sua liberdade. O que às vezes acaba acontecendo, ela se dedica totalmente à pessoa com deficiência, não tem uma vida própria, né? Não, e isso é algo que eu pego bastante com os familiares, no sentido assim, de ter um momento que é seu, ter uma rede de apoio, né? É importante, porque às vezes o que acontece, às vezes não é que eles não têm uma rede de apoio, às vezes o que acontece é que eles não querem delegar a tarefa para outra pessoa. Então a pessoa fica 100% travada naquela tarefa de ser o cuidador, né? E isso acaba acontecendo uma sobrecarga, a pessoa acaba não tendo um momento de lazer, não tendo um momento de autocuidado. Então, às vezes, a pessoa é uma pessoa que ela fica até doente, mas ela não vai se cuidar. Ela não tem, na verdade, nem o luxo de ficar gripada, né? E então é importante que a pessoa, esse familiar também tenha o próprio tempo, e para isso ele precisa de uma rede de apoio. Uma rede de apoio em que, em alguns momentos, ele possa revezar essa tarefa, ele possa se cuidar, ele possa ter vida social, porque muitas vezes a pessoa deixa de se relacionar com outras pessoas por causa dos cuidados, né? Ter um momento de autocuidado, ter um momento também de ter alguma tarefa que não tenha nada a ver com família, com cuidado, que tenha um momento dele com os amigos, que tenha um momento dele sozinho. Então isso é muito importante, porque queira ou não, isso é saúde mental, né? Saúde mental, saúde emocional. Não dá para cuidar do outro se a gente não cuida da gente, né? Isso acontece bastante. Então, seja porque cria essa relação aí simbiótica, também acontece da família querer muito super proteger essa pessoa com deficiência, então evitar que ele se frustre, evitar que ele acabe tendo dores aí pela vida, né? Pelo modo como ele vai ser tratado, seja pelo preconceito ou pelas limitações, que ele não entre em contato aí com as limitações dele, né? Então a família tenta super proteger. E nessa super proteção é um problema, né? Porque na verdade super proteger aumenta a relação de dependência, ela não promove a independência, né? Porque quando eu super protejo, eu não deixo o outro criar estratégias nem para lidar com as dores, lidar com as limitações. Então fica um repertório muito pobre, que é aquele repertório daquela pessoa com deficiência ingênua, mas porque ela não teve vivências, ela ficou muito fechada ali naquele mundo, e muitas vezes é porque a família não permite isso. É isso mesmo, Alex. Você falou que ele falou assim, o Alex, eu conheci uma pessoa que a mãe cuidou 27 anos em tempo integral e ela acabou morrendo triste. Então, é exatamente isso. É por isso que eu falo da importância de se ter uma rede social de apoio, uma rede de apoio, né? Porque
o cuidador precisa também se cuidar. Ele precisa ter tudo isso. Tem que ter o autocuidado, tem que ter a vida social, tem que ter os próprios desejos, tem que ter o tempo de descanso, tem que ter aspirações futuras. Ele tem que ter. O cuidar não pode ser a única função, né? E isso, quando é uma relação familiar, isso se mistura muito, porque, por exemplo, é diferente eu contratar um cuidador formal, pagar alguém para ser o cuidador, e aquilo é um serviço, do que eu ser um familiar, de repente a mãe, a esposa, ou ser um familiar, porque aí se mistura o afeto. Então parece que se eu cuidar, eu amo. Se eu não cuidar, eu estou abandonando. Então a pessoa, quando ela deixa na mão de alguém, quando ela delega, hoje eu vou ficar 2 horas fora. Quando ela delega, ela se sente muito culpada, porque ela acha que ela não está amando ou não está oferecendo um carinho, um cuidado, quando ela vai cuidar de si própria, né? E na verdade não, na verdade se ela não cuidar de si própria, ela não vai estar inteira para cuidar do outro, né? Então isso é bastante importante aí no papel dos familiares aí no cuidado, né? Então é muito importante as individualidades serem preservadas, apesar da relação de dependência, né? Isso, o Alex comenta, a pessoa nunca acha que fez o suficiente. Assim, Alex, na verdade, eu acho que existe a questão da dependência, como eu estou explicando, mas às vezes também existe uma questão pessoal dessa pessoa aí que cuidou, né? Então, às vezes, assim, qual é o significado que ela dá para essa função, né? Se ela esperava algum tipo de reconhecimento, se ela estava querendo, sei lá, tapar algum tipo de buraco com isso, enfim, eu não sei quais as motivações reais aí, né? Porque geralmente, quando é uma deficiência adquirida, e acontece de repente, as pessoas se organizam lá meio que emergencialmente, só que às vezes acabam ficando nesse papel, né? E aí isso perdura por anos, né? Então a relação, na verdade, de cuidador, a relação de dependência, o quanto de fato essa pessoa está dependente, isso tem que ficar sendo revisto o tempo todo. Na verdade, isso tem que ser atualizado o tempo todo. Porque o que acaba acontecendo a pessoa liga no automático e acaba reproduzindo isso dia após dia. E às vezes a pessoa já consegue fazer sozinho, não depende mais, mas a pessoa continua fazendo por ela, né? Então, isso o tempo todo tem que ser revisto. Aí tem alguma outra coisa, né? Aí voltando até na relação do filme. Essa relação da mãe com a filha, isso é quebrado quando a mãe começa a perceber que a filha tem um mundo que é particular e que ela não participa, né? Então ela começa, a Yuma começa a fazer coisas escondidas, ela começa a faltar no trabalho, ela começa a sair lá com a mãe, então ela começa a ter um mundo particular que não cabe à mãe, né? E isso, se você for pensar, é totalmente saudável. Todo mundo também tem um mundo particular que não é compartilhado. E que ela estava tentando criar um espaço da individualidade dela. Só que quando a mãe dela, a senhora Kyoko, percebe, ela não reage de uma maneira saudável, né? Ela fica meio revoltada com isso, né? É quase como se fosse assim, como você existe sem a minha presença? Você não consegue fazer as coisas sem a minha presença, né? Então, é quebrada essa relação simbiótica, essa relação, uma existe só com a outra, a Yuma faz essa quebra, quando ela começa a ir procurar as coisas dela, né? E isso é muito forte na hora que a mãe vai até a delegacia de polícia e a mãe fala assim, não, a minha filha não consegue se virar sozinha, ela não consegue nem gritar, né? E aí o policial fala, não, olha, sua filha tem 23 anos, vocês brigaram e ela fugiu. Né? Eu acho que você deveria pensar o que aconteceu para ela ter fugido, né? E é isso, né? Na verdade, a mãe não estava percebendo que a filha tem escolhas,
né? E foi nessa quebra brusca que ela acaba percebendo que a filha tem escolhas, que a filha consegue sim fazer muitas coisas sem ela, né? E às vezes é meio traumático, né? Nos meus atendimentos com os pacientes e com a família, eu acabo trabalhando muito isso, né? Tanto no sentido da família começar a criar um tipo de relação mais funcional com esse paciente, para que ele possa promover essa autonomia, para que ele possa ser alguém que ajude na autonomia, né? E que esse paciente, né, essa pessoa com deficiência, ela consiga realmente exercer autonomia. O que acaba acontecendo é que algumas pessoas ficam acomodadas de que o outro sempre decide por mim, né? E qual que é o comodismo disso? Porque se o outro decidir por mim, eu não me responsabilizo pelas coisas. Se der errado, foi o outro que decidiu, né? Então, isso eu trabalho bastante, do assumir os desejos, assumir as vontades e ir atrás disso e se responsabilizar por isso, porque a autonomia ela tá totalmente ligada com a responsabilidade, né? O Alex pergunta, na minha opinião, qual o limite saudável? Né? Porque a pessoa se sente responsável, fica bitolada naquela função e deixa de ter a vida. Isso, qual o papel no mundo agora? Então, assim, qual o limite do saudável? O saudável, na verdade, numa relação de dependência, né? Na verdade, aí voltando, né, até no conceito, a dependência, independência, eu consegui realizar uma atividade sem ajuda. Quando eu dependo de alguém, essa pessoa ou ela faz parte da tarefa para mim, ou ela prepara aquela tarefa para mim, ou ela faz tudo por mim. Porque às vezes eu não consigo fazer porque eu tenho alguma limitação motora. Então isso é uma relação de dependência, eu depender do outro. Na verdade é uma relação simplesmente física, no sentido motor de que alguém realiza parte de uma tarefa por mim. O que eu acho saudável? E aí por isso até que eu falo dessa questão de sempre estar atualizando e revendo essa relação de dependência. O que eu acho saudável? Olhar todas as atividades que são realizadas no dia a dia e realizadas para a pessoa com deficiência, olhar cada atividade e ver se realmente tudo, de fato, ela realmente precisa que tudo eu realmente faça? Será que de fato ela não consegue fazer nada, né? Ou, dentro dessas atividades que eu faço um pedaço, será que ela consegue avançar e fazer um pedacinho a mais? Né? Porque sempre é essa ideia, a pessoa ou ela faz tudo sozinha, ou ela faz uma parte sozinha, ou ela consegue, ou ela não faz nada sozinha. Tenho essas graduações, né? Então, a ideia é sempre, dia após dia, eu tentar aumentar para que cada vez mais ela fique independente. O que acaba acontecendo é, um dia eu me organizo de um jeito que eu faço algumas coisas e eu ligo no automático e faço isso por anos. Eu não revejo isso. E é isso, às vezes a pessoa já conquistou aquela função novamente, ela já consegue fazer novamente. Só que como ligou no automático, eu nem vejo que ela já sabe fazer ou já consegue fazer, eu continuo fazendo, né? Então, reavaliar isso é sempre muito importante. Né? Reavaliar é muito importante. Outra coisa é cada um realmente ter o espaço da independência, da individualidade para que aquilo possa acontecer. E isso significa cada um ter o seu momento de autocuidado, ter o seu momento de relacionamento social, ter o seu momento de vida individual, com seus próprios planos, né? Isso é muito importante, porque senão as partes adoecem, né? E principalmente para o familiar, eu não consigo cuidar se eu não estou sendo cuidado. E no filme, eu acho muito... Tem uma cena final do filme que, na verdade, a Yuma, ela foge. Depois ela vai descobrir que ela tinha um pai, que o pai dela faleceu. Ela descobre que ela tem uma irmã gêmea. E aí ela até retorna... Aí depois disso ela retorna para casa. Quando ela retorna para casa é quando a gente vê, pela primeira vez no filme, a mãe chorando na frente da Yuma. E essa cena eu acho muito importante, né? Porque assim, o que acaba acontecendo muitas vezes com os familiares
é que eles acabam assumindo uma carga de eu tenho que fazer, o negócio tem que acontecer, eu não posso me mostrar vulnerável, eu não posso ficar triste, eu não posso sentir dor, eu não posso não conseguir fazer. Então a família muitas vezes acaba assumindo o papel de que tem que ser forte o tempo todo. E naquela cena é uma hora que ela desaba, ela chora. E eu acho importante também a pessoa mostrar a vulnerabilidade, porque as pessoas são humanas, né? Enquanto ela tá tentando fazer um papel de não estou sentindo nada, eu tenho que ir lá ligar no automático e eu vou, tudo isso que ela tá sentindo de verdade tá sendo jogado lá para debaixo do tapete, né? O que eu vejo muitas vezes acontecer é, principalmente quando acontece uma deficiência de repente, sei lá, um acidente, alguma coisa assim. A família, ela entra com toda a energia para poder cuidar e vai e faz. Só que ela não para muito para pensar no que está acontecendo. Ela não toma consciência. Porque ela precisa fazer. E vai fazendo e liga lá no 220 e vai. No momento que ela dá aquela paradinha, no momento que cai a ficha, é quando a consciência entra e ela se percebe nisso tudo. Então, às vezes, é o momento que aquele familiar vai adoecer, às vezes é o momento que ele vai entrar em depressão, mas muitas vezes é depois que passou um monte de coisa, porque naquele primeiro momento ele acha que tem que fazer, né? E é importante que a família possa cuidar, possa ter esse espaço de também se permitir ser cuidado. Isso é algo que é muito importante, porque o que eu vejo muito é o familiar só cuidando e não se permitindo ser cuidado. E todo mundo é humano aí, todo mundo é uma pessoa, todo mundo tem sentimento, né? Então, saber ser cuidado é muito importante. E tem muita família aí que não sabe ser cuidado. Se deixar, né? Se permitir ser cuidado. Tem uma outra coisa que eu acho importante comentar, que a irmã da Yuma, a irmã gêmea da Yuma que ela descobre, que é a Yuka, ela fala, eu sempre soube que você existia, mas quando eu soube da cadeira de rodas eu fiquei com medo. Eu já atendi algumas vezes algumas relações de familiares em que acontecem os gêmeos e um dos gêmeos tem a paralisia cerebral. Pela questão de ser gêmeos, existe uma comparação constante entre os dois irmãos e essa pessoa com paralisia cerebral sempre vai ter um atraso. E é como se não existisse uma não comparação, porque os dois têm a mesma idade, os dois nasceram no mesmo dia e sempre existe a comparação. E essa pessoa que não tem a deficiência, ela se sente muito culpada, como se ela não pudesse se desenvolver. Então, eu já vi muitos casos, eu já atendi familiares que essa questão da culpa, de não poder ser bem sucedido, de não poder se desenvolver, de não poder fazer, porque vai parecer que a pessoa com deficiência tem muita limitação, então não posso aparecer. Isso acontece bastante. E aí também, trabalhar as diferenças, né? São irmãos, são do mesmo dia, mas cada um tem um processo e uma característica aí diferente, né? O Alex comenta, tenho dificuldades cognitivas no trabalho e na escola, porém não afeta minhas mãos, mas não consigo fazer as tarefas domésticas. Gostaria de ser útil, de ajudar e criar independência nesse sentido. Não criar o papel de super-herói na cabeça da pessoa com deficiência. Então, Alex, o que acontece é assim, eu não acho que a pessoa, e não é só a pessoa com deficiência, qualquer pessoa, eu não acho que as pessoas têm que fazer tudo, né? E eu também não acho que o fazer tudo é sinônimo de a pessoa estar participando, de a pessoa ser independente, de a pessoa ser autônoma, né? Eu acho que cada um, o saudável, né? Você até perguntou antes qual é o limite do saudável. O limite do saudável é justamente a gente se conhecer,
Porque quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites, né? E quando a gente sabe os nossos limites, eu já sei até aqui eu dou conta, até aqui eu não dou conta, né? Então, é importante eu saber do que eu dou conta e do que eu não dou conta. E o que eu não dou conta, aí, de novo, eu delegar para outra pessoa ou pedir ajuda. Porque tem coisas que a gente não dá conta mesmo. E é importante a gente saber que não dá conta, assumir que não dá conta e tudo bem, né? Isso é mais importante do que tentar fazer algo, se frustrar porque não dá conta ou porque está se sobrecarregando. Essa parte não é saudável. É importante a gente se conhecer, saber o que a gente dá conta, saber as nossas potencialidades, no que somos bons também, né? E fazer o que é possível, né? Isso é o saudável. Ah, você disse que você fez faculdade, dirige, fala razoavelmente bem, mas não consegue muitas coisas básicas. Isso te frustra. Então, Alex, acho que tem coisas que tem a ver com a elaboração, a gente chama de elaboração da deficiência, o quanto que eu aceito aí a deficiência, porque é isso, vai ter coisas que realmente não vai dar para fazer. Ou tem coisas que às vezes é possível fazer de um jeito adaptado e que talvez adaptando, seja às vezes um equipamento, ou usando ou fazendo de uma outra maneira, você consiga fazer com mais facilidade, né? Porque às vezes a gente quer fazer do jeito tradicional de se fazer, do jeito que todo mundo tá fazendo. E às vezes ou mudando o jeito ou adaptando fica um pouco mais fácil, né? Isso é uma coisa prática. A outra coisa é como que eu lido com a aceitação dessa deficiência, né? Se eu elaborei isso, né? É mais ou menos isso. Aí eu não sei se alguém tem alguma pergunta ou sobre o filme, ou sobre essas coisas que eu andei falando, sobre deficiência, sobre sexualidade, sobre autonomia, independência. Então, o mau funcionamento das mãos, né, que você está falando. Então, as suas mãos, então ela não tem todas as funções aí executando perfeitamente, né? Então, por isso vão ter coisas que você vai conseguir fazer com maestria e outras não. Então, acho que aí é importante isso, né? Tentar executar de outras maneiras, ver se é possível, se existem adaptações, né? Porque assim, essa questão da adaptação que eu falo, a terapia ocupacional trabalha bastante com isso, né? Existem lojas que vendem adaptações para facilitar, né? Que a gente chama de tecnologia assistiva. E que de alguma maneira a pessoa consegue fazer exatamente tudo sozinho, só com a tecnologia assistiva, sem o auxílio de algum familiar, né? Então ele faz sozinho, só que adaptado. Então a tecnologia assistiva está aí no mundo para isso. Só que também tem muita gente que acaba criando. Então tem muita gente criativa que não vai numa loja, compra um produto já formal para isso, que a pessoa, na verdade, cria umas adaptações ali e dá certo. Então tem uma questão de experimentação aí, de criar, e também existem profissionais que podem ajudar nessa adaptação. E geralmente a terapia ocupacional é quem, de fato, faz esse serviço. Ah, legal. A Pi, ela falou que eu deveria ver o Special da Netflix, que é uma série curta que engloba a mesma temática do filme de uma forma diferente. Legal. Vou colocar na lista dos filmes aí que eu vou assistir para poder comentar. Mais alguém tem alguma pergunta?
alguma questão? Bom, eu acho que eu vou encerrar então a live. Eu queria agradecer aí todo mundo que participou. E aí, se vocês tiverem mais indicações aí de filmes ou até de outros temas aí pra eu fazer live, pra eu discutir, vocês podem me mandar, tá bom? Então, bom domingo e obrigada aí pela participação. Até!